Olá, minha gente, e aí, como é que vocês estão? A aula de hoje é sobre nutrição, higiene e conforto em pacientes críticos, pacientes de UTI. A gente vai dividir essa aula em dois módulos. Esse primeiro módulo a gente vai ver a nutrição enteral dos pacientes, que é a nutrição através de sondas. No próximo módulo a gente vai ver a nutrição parenteral dos pacientes, que é através de acessos centrais, e a higiene desses pacientes críticos, pacientes de UTI. Iniciando, o que é a terapia nutricional? A intervenção nutricional pode ser capaz de reduzir o tempo de permanência no hospital, aumenta a rotatividade dos leitos, melhora os resultados clínicos e reduz os custos. A gente sabe que pacientes que estão em UTI em estado grave, eles não conseguem, pouquíssimas vezes conseguem se alimentar por via oral. E vocês sabem que quando não consegue se alimentar por via oral, as pessoas elas tendem a ficar mais fracas. Como é que a gente pode suprir isso? A gente pode suprir pacientes através de sondas, que a gente tem as dietazinhas que elas vêm feitas já, e também por dietas que podem ser através da corrente sanguínea mesmo. E qual o objetivo? No final de tudo, nutrir o paciente, não importa por qual via. Sempre a gente tem que deixar o paciente nutrido. Porque uma pessoa que não come, que não se alimenta bem, é uma pessoa, com certeza, uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem capacidade nenhuma de se recuperar. Então, a terapia nutricional também é um conjunto de procedimentos terapêuticos que visa a manutenção e a recuperação do estado nutricional do paciente, como eu falei, por meio da nutrição enteral, parenteral ou via oral. Como eu falei, na UTI, geralmente, a via oral é muito difícil pacientes conseguirem se alimentar, mas temos as exceções. Também existem pacientes graves na UTI que conseguem. E a gente vai iniciar essa aula, como eu falei no primeiro módulo, pela nutrição enteral. A nutrição enteral significa dentro ou através do trato gastrointestinal. Na prática, é geralmente considerada a alimentação por sonda. E essa sonda, ela pode ser nasogástrica ou nasointeral. As nasogástricas são sondas que vão do nariz até o estômago, as nasogástricas. A nasointeral é a sonda que vai do nariz até o intestino. Também temos a orogástrica e temos também a gastrostomia. O que é a gastrostomia? A gastrostomia é uma incisão que o médico realiza no estômago, diretamente no estômago do paciente, que é colocado uma sonda e que a alimentação é feita diretamente no estômago do paciente. E a jejunostomia? A jejunostomia é realizada uma incisão no jejum, que é uma parte do intestino do paciente, já é mais embaixo, já é no intestino, e que o médico faz uma incisão diretamente na barriga do paciente, diretamente no jejum, e coloca uma sonda, que a gente vai ficar administrando a alimentação do paciente através dessa sonda. Terapia nutricional enteral. Vamos ver as indicações. Pacientes impossibilitados de ingestão oral adequada para prover as necessidades diárias nutricionais. Como eu falei, gente, pacientes que não conseguem se alimentar e que precisam ser nutridos. Então, a gente faz através de sondas. Vamos relembrar quais as sondas novamente, que eu acho que eu passei rápido, porque vocês sabem que eu falo muito rápido. Que eu preferia estar com vocês aí, para você dizer, professor, vai devagar aí que eu não estou entendendo não. Mas, vamos lá de novo. Podemos ter a sonda nasogástrica ou nasointeral, a nasogástrica que vai do nariz até o estômago, a nasointeral que vai do nariz até o intestino. Podemos ter também a orogástrica que vai da boca até o estômago. E podemos ter também aquelas que são diretamente no estômago, que é a gastrostomia, e aquelas que são diretamente no jejum. O jejum é uma parte do intestino, que é a jejunostomia, certo? Então, se o paciente não pode se alimentar
por via oral, a gente pode ter a opção de alimentar o paciente por via enteral. Qual a via enteral? Sonda. Indicado também nos casos em que o paciente vem com ingestão oral baixa, por anorexia e diversas etiologias. O paciente pode se alimentar, consegue se alimentar, mas tipo assim, consegue, mas é muito, muito fraco, muito baixo. Então a gente também pode estar fazendo a ingestão por dieta enteral. Agora vamos ver aqui as indicações por ostomias. As ostomias são aquelas gastrostomia e jejunastomia, que é diretamente no órgão do paciente. É a sonda que vai diretamente no estômago ou no intestino. Quais são as indicações para elas? Porque, gente, é menos invasivo, digamos assim, que é um procedimento que não é muito doloroso. É o procedimento da passagem da sonda. Vocês não realizam passagem da sonda, a gente vê, mas quem é papel do enfermeiro. Eu vou até falar pra vocês depois como é o procedimento. Vocês não realizam, mas vocês precisam ter conhecimento de cada um. As indicações por ostomias é geralmente quando a indicação por sonda naso ou oro não funciona, não dá certo. E quando é que isso acontece? Quando é que é indicada as ostomias? Previsão de terapia nutricional superior a 4 semanas, ou seja, o paciente vai ter que ficar muito tempo utilizando aquela terapia e a sonda naso não, tipo assim, tem que ficar fazendo a manutenção. Então, a ostomia é mais eficaz nesse caso. Distúrbio do sistema nervoso central, porque pacientes que têm distúrbio no sistema nervoso central, eles têm uma inquietação, é de arrancar a sonda. E é um negócio que faz raiva. A pessoa vai lá, passa a sonda com a maior dificuldade, porque é ruim passar a sonda no paciente. Porque, por mais que não seja muito doloroso, mas é incômodo, uma mangueira passando no nariz, na garganta, descendo até o estômago ou até o intestino. É muito ruim. Então, a gente já passa com o maior trabalho, com dó, porque é complicado passar. Aí o paciente vai ter um distúrbiozinho, um pouco, vou arrancar essa sonda. Aí pega na sonda, puxa e arranca e joga fora. Então também não adianta estar passando sonda em paciente que tem distúrbio no sistema nervoso central. Cirurgia de cabeça e pescoço, porque os pacientes que fazem cirurgia de cabeça e pescoço vão ficar totalmente isolados da parte superior, né? A cabeça e o pescoço. Então não tem como passar sonda para alimentar. Então faz o quê? As ostomias, que é diretamente no intestino ou no estômago. E quando é uma contraindicação, quando não pode passar de jeito nenhum a sonda no paciente. Quando o paciente ele tem uma obstrução intestinal total, como é que a pessoa vai passar uma sonda ou fazer uma ostomia num paciente que está com o intestino obstruído? Minha gente, como é que nós vamos colocar comida num paciente que está com o intestino obstruído? Não existe possibilidade, não tem como absorver essa alimentação. Diarreia grave, porque também é uma coisa que não adianta você colocar e o paciente como é que eu vou dizer? Colocando e descendo, literalmente. Instabilidade hemodinâmica, hemorragia digestiva, jamais, tudo que tem a ver com o intestino e o estômago, doença terminal, intestino curto, inflamação do trato gastrointestinal e vômitos. Ou seja, o que é contraindicação para a terapia nutricional enteral? Tudo aquilo que envolve o intestino e o estômago que seja relacionado à inflamação ou a problemas. Então, não tem como a gente passar uma sonda quando o paciente tem esses problemas citados. Então, vamos lá para as formas de administração. Como é que a gente vai administrar essas dietas? Vou beber um pouquinho de água aqui. Temos 3 tipos. Em bolos, isso é importante também, gente, cai na prova. Esse já é conteúdo de AV1. Bolos, contínuo e intermitente. Como é em bolos? Injeção da dieta por meio da seringa, de 100 a 350 ml de dieta no estômago a cada 2 ou 6 horas. Então, a dieta em bolos é aquela dieta que a gente faz diretamente por meio de seringa, 100 a 350 ml de 2 ou 6 horas, ou seja, a gente vai fazer a cada 2 ou 6 horas, de cada 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, de acordo com o receituário médico.
O contínuo é aquele gotejamento contínuo por 24 ou 18 horas pelo sistema gravitacional ou bomba de infusão. Gente, na UTI sempre por bomba de infusão. Lembrando sempre que não tem como ser por sistema gravitacional, é sempre por bomba de infusão. Ou seja, o contínuo é aquele gotejamento que vai ficar no paciente como se fosse uma medicação, um soro, descendo gotinha por gotinha por 24 ou 18 horas. E em bolos, já não. Em bolos é uma quantidade maior, diretamente na seringa, rápido, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, de acordo com o médico, com o que o médico receitar. Intermitente, repouso gástrico em horários regulares pelo sistema gravitacional ou bomba de infusão. E, gente, a diferença do contínuo para o intermitente. O contínuo, o paciente vai ficar fazendo a gente vai ficar fazendo aquela alimentação, aquela nutrição no paciente por bomba de infusão contínuo por 24 horas, digamos, sem parar. Pingando, lá descendo a ingestão da alimentação por 24 horas sem parar. Já o intermitente, ele vai ter o repouso gástrico. Ou seja, a bomba de infusão, quando a gente programa a bomba de infusão, a gente coloca para em determinado horário ter um repouso gástrico, ou seja, parar um pouquinho para depois iniciar novamente. Então, essas são as formas de administração. E aqui tem uma observação que também eu já falei antes. Utilizar uma bomba de infusão apenas para dieta. Sim, gente, é que nem eu disse. A bomba de infusão, você não vai ver só uma não, no leito do paciente não. É 3, é 4, porque é uma para dieta, uma para medicação tal, outra para medicação tal. Então, e sempre utilizar apenas uma para a dieta, ou seja, aquela exclusiva e apenas para administrar a dieta. Complicações, o que é que podem ocorrer? Podem ocorrer complicações gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia, constipação, pelo tratamento nutricional integral, porque assim, a gente está alimentando o paciente de acordo com o que a gente não é que acha, que é baseado num como eu posso dizer, uma base científica, né? Que a gente estuda e tudo. Mas não é necessariamente o paciente dizendo, comi, tô saciado. Não é, então pode causar vômitos, náuseas, diarreia, constipação, distensão abdominal, empachamento, cólica, porque não é necessariamente o paciente que está se alimentando, a gente está alimentando o paciente com base científica, mas pode causar alguma disfunção. Complicações mecânicas, sinusite aguda, por quê, professora? Porque a gente tá com a mangueira, por exemplo, numa sonda nasointeral ou nasogástrica, com a sonda passando no nariz do paciente, na traqueia. O paciente pode adquirir uma sinusite, uma rouquidão, uma otite, uma inflamação no ouvido, uma faringite, uma esofagite, entre muitos outros problemas. A saída ou migração acidental da sonda. Minha gente, como é que a gente... Eu vou falar pra vocês isso aqui, por mais que vocês não passem a sonda, mas eu vou explicar mais ou menos como é que a gente realiza o procedimento. Se eu tivesse aí, seria bem mais fácil, porque vocês iriam entender melhor. Mas vamos lá, o que a gente precisa? A gente sabe que para passar uma sonda nasointeral, o paciente, o sistema, como eu posso dizer, nosso nariz, nosso sistema intestinal, esses órgãos não são estéreis, ou seja, são compostos por várias bactérias, micro-organismos e tal. Então, não é um procedimento estéril, mas é um procedimento asséptico. Ou seja, a gente só precisa de luva de procedimento, uma sonda, xilocaína, uma seringa de 20, e um estetoscópio. E esparadrapo. Só isso, professor? Só isso. Como é que a gente faz? A gente primeiramente vai medir a sonda para saber o tamanho, o tanto que a gente vai passar no paciente. Como é que a gente mede a sonda? A gente mede o lóbulo da orelha até a ponta do nariz, da ponta do nariz até o apêndice tifoide e conta 20 centímetros. Se for nasointeral, desce mais um pouquinho, uns 30 centímetros. Se for nasogástrica, só 20 centímetros mesmo. Aí a gente marca, quando a gente medir a sonda, a gente marca com um pedacinho de esparadrapo. Tudo isso de luva, né? Aí a gente pega a xilocaína, coloca aqui, pode colocar na mão mesmo aqui da luva. A gente passa o início da sonda, que é um iníciozinho metálico. Passa o início da sonda até... Minha gente, deu um errozinho aí, na hora que eu tava gravando o vídeo, teve um contratempo, eu vou ter que continuar. Eu parei dizendo o que é que a gente fazia com a sonda, né? Então,
a gente passa a sonda na xilocaína e introduz no nariz e vai pedindo para o paciente engolir. Vai engolindo, seu José, de acordo com o nome do paciente. Vai engolindo, até chegar no pontozinho que a gente marcou. Chegou no pontozinho que a gente marcou, a gente vai fixar? Ainda não. Por que a gente não vai fixar ainda? Porque a gente vai fazer os testes. O primeiro teste, a gente vai encher a seringazinha de ar, vai colocar o estetoscópio, colocar aqui, se for no estômago, no início do estômago, o estetoscópio, e vai inserir aquele ar, os 20 ml de ar, aquele ar que tem na seringa de 20, todo de uma vez, pra gente ver se a gente escuta o sopro, pra saber o quê? Se a sonda está no lugar correto. Se a sonda estiver no lugar correto, você vai escutar, tipo assim, ó, certo? Escutou um sopro bem alto. Ainda assim, professora, já tá na hora de fixar? Não tá na hora de fixar ainda não. Por quê? Porque a gente precisa mandar pro raio-x ainda pra saber realmente se a sonda tá no lugar, porque ela tem um fiozinho guia. E quando ela tiver o fiozinho guia, vai pro raio-x. Voltou do raio-x, não, a gente fixa, né? Foi pro raio-x, voltou, tá no lugar certo, a gente pode utilizar a sonda para administrar a alimentação. Continuando aqui, complicações metabólicas. O que é que pode acontecer na terapia nutricional interal? Hiperidratação, desidratação, hiperglicemia ou hipoglicemia. Porque, como eu falei, a gente sabe teoricamente o quanto que a gente tem que oferecer aquele paciente, mas nem sempre é necessário, ou às vezes é demais. Então, sim, pode dar uma complicação metabólica dessa. Complicações infecciosas. O que é que pode dar? A gente pode preparar o alimento de forma inadequada, quando a gente vai pegar para administrar, para instalar, e pode dar alguma complicação infecciosa, gastroenterocolitis, que é a inflamação do sistema gastrointestinal, complicações psicológicas, depressão, ansiedade, falta de estímulo para a alimentação. Por quê? Porque de certa forma é um trauma, você está sendo alimentado por uma mangueira, minha gente. Então, por isso que é importantíssimo as psicólogas na UTI, porque são pacientes que vão ficar bem abatidos. Não só por esse procedimento, mas por muitos outros que são até mais invasivos do que esse. Os cuidados que a gente tem que ter na hora de instalar a dieta. Isso daí é de vocês, viu, minha gente? Isso aí, vocês que instalam a dieta, então tem que ter muito cuidado e tem que perceber e tem que ter bastante atenção no que eu vou falar agora. Ao receber o frasco, observar o tipo da dieta prescrita, integridade da embalagem e aspecto. Ou seja, sempre que você pegar o frasco da dieta, você tem que observar se o tipo da dieta prescrita, a integridade da embalagem e aspecto, para ver se não tem alguma coisa de errado. Agitar levemente o frasco antes de administrá-lo, para homogeneizar a dieta. Não expor o frasco à incidência de luz solar direta ou fonte de calor. Checar na prescrição o horário da dieta. É obrigatório o preenchimento completo do rótulo com letra legível. Nome do paciente, leito, nome da dieta, volume fundido, data, horário, prontuário, confirmando estes dados na prescrição médica. Por quê? Porque é importante isso, professor. Porque é o seguinte, se você administrar a dieta que é de um paciente em outro, pelo amor de Deus, não pode, minha gente, pelo amor de Deus, isso aí vai de cada paciente para paciente. Então, é uma coisa que é única e exclusiva de um paciente, não pode ser administrada em outro. Então, a gente tem que preencher o rótulozinho lá da dieta bem direitinho, colocar no paciente certo, no horário certo, tudo certo. Cuidados de enfermagem com o paciente. O paciente deve ser mantido em decúbito elevado, 30 a 45 graus, por quê? Para o paciente poder ter uma absorção melhor da dieta. Trocar a ficção diariamente, preferencialmente, após o banho. A fixação é aquela fixaçãozinha que a gente coloca no nariz. A gente faz uma calça, coloca aqui embaixo, gira para um lado, gira para o outro e coloca outra por cima. É difícil de explicar por aqui, mas é o que eu posso fazer. Observar e anotar rigorosamente número e aspecto do vômito, caso ocorrer, comunicar ao enfermeiro. Anotar rigorosamente a quantidade e o aspecto das evacuações. Sim, minha gente, isso tudo, esses dois cuidados aqui,
já entram no balanço hídrico, que é outro conteúdo que a gente vai ver, minha gente. Que tudo que entra e que sai do paciente a gente tem que anotar. Controlar a velocidade e o volume a ser oferecido, controlar a contaminação, evitar a obstrução da sonda. E aí, gente, essa primeira parte a gente viu nutrição enteral e na outra parte a gente vai ver a nutrição parenteral. Até a próxima aula.